Lucas capítulo 3, versículo 21 a 23. Diz assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Só até aqui. Queria começar com uma pergunta um pouco estranha, mas peço que você, desde já, tenha paciência, pelo menos até o meio do sermão, para que essa pergunta possa, de alguma forma, fazer sentido. A pergunta é a seguinte: como um vampiro pode saber quem ele é, se ele não pode ver sua imagem refletida nem em espelhos, nem em fotografias? Desculpa, eu vou repetir de novo. Não pense que sou louco. É apenas uma pergunta despretensiosa. Mas a sua resposta pode definir muita coisa aqui hoje. Diz o seguinte, novamente: como um vampiro pode saber quem ele é, se ele não pode ver sua imagem refletida num espelho, nem em fotografias? No manual de vampirologia, a identidade é algo que o vampiro possui. Ele possui identidade. O que ele não possui, e este é o tema da nossa reflexão de hoje, é confirmação. Ele não possui uma garantia de quem ele é, ou diz ser quem é. O que garante a identidade de alguém sempre foi e sempre será um ato público. Eu não posso chegar e dizer quem eu sou, por mais que eu queira, para qualquer pessoa que me desconheça, e provar para este alguém que eu sou quem eu digo que eu sou, sem ter um documento. De preferência com foto. Se não tiver foto, fica difícil de provar, numa esfera pública, quem de fato eu sou. Então o vampiro carece de confirmação. Ele carece de confirmação, não de identidade. Identidade ele tem. O problema dele é que, para ter a confirmação, ele precisaria ser fotografado. Ele precisaria ter a possibilidade de reproduzir uma imagem num documento, independente de quem ele é, independente dele, vamos dizer assim. Você notou que você tem no seu RG, ou num passaporte, ou na sua carteira de habilitação, você tem uma coisa chamada fotografia? Por que tem essa fotografia? Ela tem, porque é assim que você consegue confirmar quem você é. Porque aquele documento que você carrega na sua carteira, este documento não é a sua voz, é a voz de outro, que está dizendo que você, em carne e osso, é este documento está dizendo que é. Por isso que a pessoa precisa da foto, ela olha para você, olha para a foto. Já precisou viajar e apresentar o seu passaporte lá no controle? Quando a gente é recebido com muita alegria, isso talvez não seja tão premente, mas em geral, quando a gente chega e passa lá no controle, a primeira coisa que ele faz é abrir o passaporte, olhar a foto e olhar para você. Mas não é uma vez, olha duas, vê se é mesmo, e aí tudo bem, confirma. Está confirmado. Este documento, que não é a sua voz, que não é a sua palavra, que não é o que você diz, mas outro que está dizendo por você e que está afirmando que você é esta pessoa da foto, é uma voz
pública dizendo que você é quem você é, ou seja, está testemunhando a seu favor. É uma bênção ter documento com sua fotografia. Talvez você tenha tido a experiência de, por exemplo, numa repartição pública ou em qualquer contexto em que seja necessário documento com foto, você precisar usar o documento para poder realizar o que você pretende no determinado lugar. Tem uma história que é descrita por Georges Courteline, um dramaturgo francês, numa peça chamada Uma Carta Registrada. Eu não vou contar toda a história, mas eu só vou dizer para você o enredo. O enredo é o seguinte: existe lá o empregado dos Correios e existe o cliente. Qual é o contexto? Os dois são amigos de longa data. Eles se conhecem há muitos e muitos e muitos anos. Quando o cliente chega e o empregado olha para ele, e o cliente olha, eles dois se reconhecem, então há uma festa, eles são amigos de longa data, eles estão se reencontrando, e aí eles começam a contar aquelas coisas que só amigos de longa data conseguem contar e se alegrar. Até que, de repente, né, terminada a festa, a celebração, por terem se reencontrado, o cliente o qual ele veio aos Correios, não é? Eu vim pegar aqui uma carta, então o amigo diz assim: cadê seu RG? E ele fica extremamente ofendido: como assim? Sou seu amigo, você sabe quem eu sou, nós crescemos no mesmo bairro, eu tomava café na sua casa quando era pequeno. Por favor, seu documento, senão eu não vou entregar a sua carta, porque ela está registrada. Ele ficou tão irado, a frase final e derradeira do empregado, do funcionário dos Correios, foi a seguinte: não basta você dizer para mim quem você é, você precisa confirmar quem você é. Reconheci você como um homem no mundo, mas como funcionário público não o reconheço. Talvez essa experiência não seja tão distante de você, se você, de repente, algum dia foi num banco e precisou tirar lá na boca do caixa, não é, o seu mensalão, quer dizer, o seu valor ali. Aí, quando você foi tirar o seu valor, o que ele pediu para você? O seu RG. Ele pediu o seu documento. Isso é a coisa mais comum do mundo. E por que isso é a coisa mais comum do mundo? Porque você não consegue provar quem é você se você não tiver uma outra voz pública que reconheça quem é você. Por isso que quando a gente é ignorado, a gente sofre. Não existe pior, eu diria assim, condenação para um homem, para uma mulher, do que o desprezo. Quando você se sente desprezado, o que dói não é meramente o desprezo, é que o desprezo é a confissão de que você não existe, é como se você não existisse, é como se você fosse um nada. Por isso que boa parte das nossas forças e energias é para a gente realizar um grande feito na vida, porque a gente não admite a possibilidade de um dia passar aqui em branco, passar aqui despercebido, passar aqui sem ser notado, passar aqui sem que publicamente alguém chancele a nossa existência. Alguém precisa dizer para mim que eu existo, porque eu sozinho não me dou conta disso. Eu não posso olhar para o espelho sozinho e dizer eu existo, isso não é suficiente para mim. Eu preciso de um público, eu preciso de uma esfera pública que me confirme, que me diga que eu existo, que diga para mim que eu existo e que não se baseia apenas na minha subjetividade, que não se baseia apenas em minha opinião, que não se baseia apenas naquilo que eu penso ou que eu acho. Eu preciso, portanto, de uma confirmação pública, até mesmo para que o vazio, o sentimento de que eu posso ser desprezado e ter aquela sensação de que eu não existo, ela possa cair por terra e, enfim, pela confissão do outro, o reconhecimento do outro, e para usar os termos, ou o termo que é o tema da nossa reflexão de hoje, para que a gente possa ter a confirmação e apaziguar o nosso coração.
Sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre confirmação. E o quanto a confirmação é importante. Por isso eu quero me dirigir a vampiros e a não vampiros que estão aqui. Quero me dirigir àqueles, não só que não têm condição de se ver no espelho, de ter uma voz que confirme a sua própria vida, a sua própria identidade, mas aqueles que mesmo tendo condições de olhar no espelho, de ter uma fotografia de sua identidade, ainda assim preferem andar nas sombras. Eu quero falar sobre confirmação hoje. E eu quero falar isso a partir do grande desafio que nos cabe hoje, que é refletir isso a partir da devoção de Jesus. Naturalmente, a pergunta que deve estar na sua mente é, Jonas, o que vampiro tem a ver com oração? Eu vim aqui porque eu quero entender essa tal da devoção de Jesus. Mas o que isso tem a ver com vampiro? Deixa o vampiro de lado e vamos falar agora da oração. Uma das coisas mais interessantes para o que a gente vai fazer aqui durante esses domingos que virão pela frente é compreender a oração de Jesus, principalmente no contexto do Evangelho de Lucas. Como Jesus investiu numa devoção, numa vida de oração constante diante de Deus e como, principalmente como isso foi importante para Lucas. A pergunta é por que para Lucas é tão importante mostrar para os seus leitores o que, por exemplo, Mateus e Marcos não estavam tão preocupados em mostrar, que Jesus era um homem de oração, que Jesus tinha uma vida de devoção diária e intensa com Deus. Por que para Lucas isso é tão importante? A primeira observação interessante está no texto que a gente leu. Tanto Mateus como Marcos falam do batismo de Jesus, mas ambos, Mateus e Marcos, se silenciam quanto ao contexto em que Jesus foi batizado. E não só o contexto em que Jesus foi batizado, o contexto em que a confirmação de Deus acerca da identidade de Jesus foi dada, é diferente. Onde está o silêncio de Mateus e Marcos? Está exatamente naquilo que se destaca no texto de Lucas, que está no versículo de número 21, que diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Ou seja, não está dizendo assim, ó, o povo todo batizou, aí depois foi lá Jesus e foi batizado. Não, o povo estava sendo batizado e Jesus também foi batizado naquele momento. Então, um é o momento do batismo, um é o momento em que, junto com todos os outros, Jesus está sendo batizado. O outro é o momento seguinte. E enquanto ele estava orando, então, do passado, não é? Para o presente. Enquanto um está aqui no passado acabado, num passado que a gente não pode definir exatamente onde ele se dá, o outro é um presente. E que presente é esse? O de que ele estava orando. Enquanto ele estava orando, 3 coisas acontecem. Enquanto ele estava orando, 3 coisas acontecem. Quais são elas? Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito de Deus desce como uma pomba. E terceiro, a voz de Deus, o RG de Jesus, se você preferir. O passaporte de Jesus, se você preferir. A validação da identidade de Jesus, se você preferir. A confirmação do ser de Jesus, se você preferir. A voz que diz quem Jesus é e confirma quem Jesus é,
foi dita a voz do Pai, que lá dos céus diz: este é o meu Filho amado que me dá prazer. 3 coisas acontecem quando Jesus está orando. E essas 3 coisas acontecem justamente como um movimento divino para confirmar a identidade de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de dizer nessa noite é de que a oração tem sim muito a ver com identidade, mas mais do que isso, a oração não é uma experiência na qual eu e você podemos saber quem nós somos, é mais do que isso. Você pode saber quem você é, você pode ser abençoado pela graça de ter sido um dia salvo e sido alcançado por Jesus, e saber, portanto, qual é a sua identidade, e mesmo assim não ter a confirmação dessa identidade, e é a oração a responsável não apenas para lhe dar a identidade, mas mais do que isso, lhe dar a confirmação, aquilo que vai te acompanhar em todos os momentos, e que vai dizer em todos os momentos, como uma chancela divina, quem você é. É o que vai dizer quem você é, quando o mundo à sua volta disser o contrário. É quando todos à sua volta negarem quem você é, negarem a sua identidade, irem contra o seu ser. É nesse contexto, nessa hora e na oração, que a confirmação de Deus vem. Mas a gente ainda não respondeu o porquê. Para Lucas é tão importante falar da oração de Jesus justamente no contexto do início do seu ministério, porque é isso que acontece. Jesus está iniciando o seu ministério, e no início do seu ministério, qual é o grande começo de Jesus? A oração. Existe um ditado muito ruim. O ditado é o seguinte: não importa como você começa, importa como você termina. Meus queridos, eu acho que importa como a gente começa assim, e importa como a gente termina também. É importante começar bem. É importante começar bem. E qual foi a melhor maneira que Jesus encontrou para começar o ministério? Orando. Muitos projetos a gente pode ter na vida. Essa igreja é um projeto. Mas o que vai determinar a bênção dessa igreja é como ela se coloca diante de Deus. É o que ela está procurando. Ela está procurando templos melhores, acomodações melhores, ou o que ela procura é a voz pública que confirma a sua identidade e que a gente chama carinhosamente de Palavra de Deus. A gente carece, mais do que nunca, de uma rendição da própria igreja à Palavra de Deus. Porque é a palavra, a única fonte capaz de transformar a nossa mente, a nossa vida e ao mesmo tempo confirmar nossa identidade. Um segundo ditado que eu gostaria de dizer é aquele ditado que para 10 palavras, uma imagem. Aqui nos evangelhos a gente vai descobrir que uma palavra vale mais do que 10 imagens. É o contrário. Se o nosso entorno é um entorno que convida o tempo todo o indivíduo a olhar para a imagem e assimilar a imagem como a coisa mais importante, o que a gente vai descobrir é que quando a gente abre o Evangelho, começa a ler o Evangelho, o quanto a palavra, às vezes diz muito mais do que uma imagem. Como isso se dá, Jonas? Me explica melhor isso. Pensa comigo. Lucas está escrevendo esse evangelho para a igreja. Ele faz um estudo de todos os fatos, como diz lá o capítulo 1 de Lucas. Ele escreve esse livro em 2 partes. Não é? A primeira parte do livro é aquilo que a gente chama de Lucas. A segunda parte está separada lá no cânon bíblico, né? É o livro de Atos. Mas o livro de Atos é a segunda parte, é a continuação da obra de Lucas. Quando a gente descobre que a obra toda de Lucas é o evangelho e Atos, a primeira coisa que a gente descobre é o seguinte: puxa vida, então ele está escrevendo tudo isso para quem? Está escrevendo isso para a igreja. Mas o que ele está querendo ensinar para a igreja acerca do evangelho, que conta o ministério de Jesus, e ao mesmo tempo Atos, que conta o ministério da igreja? O que ele está querendo ensinar para a igreja sobre esses dois? E mais, por que a oração é tão importante? Veja, quando a gente abre
Atos, a primeira coisa que a gente descobre lá é uma comunidade de apóstolos que estão reunidos em oração, esperando, aguardando o que, gente? A descida do Espírito, o céu se abrir, o Espírito descer e a palavra confirmar a identidade desse povo. Lucas está mostrando que assim como Jesus começou orando, a igreja também começou se reunindo e orando. Da mesma forma, se você quer ter um bom começo, esse bom começo não estará em outro lugar, senão na devoção, na vida de oração que você e eu somos desafiados a cultivar. E a pergunta é por quê? Porque quando a gente olha para Atos, os apóstolos são homens de oração. E eles parecem agir como Jesus. Os milagres que acompanham Jesus parecem acompanhar eles, porque eles oram como Jesus ora. Eles são capazes de resistir às tentações de sofrer, tal como Jesus também foi capaz de resistir às tentações de sofrer, porque eles, como Jesus, também estão orando e orando o tempo todo. Mas nem sempre foi assim. E Lucas faz questão de mostrar isso. Lucas faz questão de mostrar que Jesus ensinou os discípulos a orar. Primeira coisa, eles queriam aprender a orar, não porque eles queriam orar, mas porque eles estão vendo Jesus orar o tempo todo. A primeira coisa que eles estão vendo é a referência. Jesus ora e ora muito. A segunda informação importante, os discípulos não gostam de orar e não querem orar. Alguém pode dar um glória a Deus de identificação? Jonas, eu acho que eu sou um discípulo, porque olha, eu também não gosto de orar. Meu irmão, seja bem-vindo à realidade da Igreja de Cristo Jesus. É uma bênção você chegar a essa conclusão. E se você sair daqui com essa conclusão, você já vai sair melhor do que muitos vampiros que estão membrando nossas igrejas hoje. A pergunta é, por quê? Porque às vezes a gente tem uma concepção da oração muito equivocada. A gente acha que a oração ela é que nem, no meu caso, né? Um pavê de nozes, um brigadeirão, um sorvete, aqueles pedaços de bolo quente, delicioso, aquela coisa extremamente prazerosa em que você diz, ai, não vejo a hora de chegar em casa para orar. Ah, não vai dar tempo, eu vou orar aqui no busão mesmo. Eu acho que a nossa experiência de oração está longe de ser algo desse tipo. Acho que a nossa experiência de oração é mais uma luta do que um desejo. Mas é uma luta que um dia pode se tornar um desejo, mas que jamais vai se tornar um desejo sem antes se tornar uma luta. É muito mais interessante alguém no embate com Deus e lutando com Deus do que alguém que diz com todas as letras, eu sou de Deus, eu quero é Deus, mas a sua relação com Deus está totalmente enviesada, distanciada de uma realidade de experiência diária com Deus. A pergunta é, então, Jonas, qual é a situação? O que Lucas está chamando a atenção? Primeiro, ele mostra que os discípulos não sabem orar, tem que aprender a orar. E mostra que os discípulos não gostam de orar, que preferem ficar dormindo, enquanto estão ouvindo Jesus clamar angustiosamente a Deus. Que é o que acontece lá em Lucas capítulo 22, quando ele está no jardim das aflições sofrendo, enquanto os discípulos preferem dormir a orar. Porque essa é a minha natureza, essa é a sua natureza. Mas algo aconteceu na vida desses discípulos, algo aconteceu na vida desses apóstolos, que mudou a percepção deles acerca da sua identidade, de quem eles são. E uma coisa é esses discípulos, antes dessa realidade de transformação de suas vidas, outra coisa bem diferente é quando eles estão ali vendo apenas Jesus orar e ao mesmo tempo não vendo absolutamente nada de interessante nisso e nenhum valor na oração. Mas a pergunta permanece, Jonas, o que Lucas está querendo dizer? E em geral, parece que Lucas está querendo dizer que se não oramos como Jesus, não conseguiremos ser como Jesus. Parece que ele está dizendo logo de cara isso. Se alguém quer ser como Jesus, esse alguém tem que aprender a orar como Jesus. Se a igreja quer ser como Jesus, essa igreja precisa aprender a orar como Jesus.
Mas nesta passagem especial que a gente acabou de ler, de Lucas capítulo 3, parece que Lucas está dizendo mais do que isso. Parece que Lucas está dizendo: sem uma vida de intensa oração, não haverá a confirmação da nossa identidade e tampouco a consciência da nossa missão. Uma coisa está atrelada à outra. Não é só de identidade que a gente precisa precisa da confirmação, que traz não só a certeza de quem nós somos, mas também a certeza com relação à nossa missão, o para que estamos aqui. Isso nos leva a perguntar o seguinte: qual a relação entre identidade e missão? Por que a confirmação da nossa identidade está ligada à confirmação da nossa missão? Por que essa confirmação vem com a oração? Versículo 23 diz o seguinte: tinha Jesus cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. O que diz o final do versículo? Ele era, como se pensava, filho de José. É como todo mundo pensa sobre Jesus, é o que todo mundo pensa e acha de Jesus. Jesus é filho de José. A gente viu Jesus o tempo todo aqui. Ele é filho de José, alguém tem dúvida disso? Ele é filho de José. Mas só que essa é a identidade parcial de Jesus. Jesus não se reduz ao filho de José, embora Jesus seja filho de José. Você tem a sua identidade. Aquilo que define você, pela família que você nasceu, pela cultura que você vive, as suas origens, de onde você veio, tudo isso define quem é você, mas não define tudo o que é você. Define apenas uma parte de quem você é, mas não define você plenamente. Jesus sabia que ele não era apenas filho de José. Jesus era mais do que filho de José. Quem Jesus era? Se você corre os olhos, você vai ver que logo em seguida tem um dos textos mais deliciosos de ler na Bíblia, genealogia, não é verdade? Não tem coisa mais deliciosa na Bíblia de ler do que genealogia. Não é? Minha filha estava um tempo atrás lendo Esdras. E aí tem uma parte de Esdras que é essa leitura extremamente desejosa, palpitante, que a gente... que é a genealogia. Mas, apesar de não geralmente chamar muito a nossa atenção, a genealogia ela tem a sua importância sim. E no caso aqui ela é decisiva. Ela está aqui invertida. Ao contrário, por exemplo, da genealogia de Mateus, que é a genealogia que parte de Abraão e Davi até chegar em Jesus, a genealogia de Lucas é invertida. Ela começa com Jesus, é isso? Filho de José, e aí vai, ela vai sendo invertida, mas ela não vai chegar até Davi, porque ela vai anterior a Davi, mas ela não para em Abraão, ela vai de além de Abraão, até chegar no versículo de número 38, ao filho de Enos, filho de Sete, e sim, está aqui no último lugar, que é Adão, chamado Filho de Deus. O que Lucas está querendo dizer para o seu leitor? Sim, Jesus é filho de José, como todo mundo pensa. Mas ele é mais do que isso. Vocês acabaram de ouvir a voz que desceu do céu e diz: este é o meu filho amado, este é o Filho de Deus. Mas a genealogia vai seguindo até chegar em Adão e mostrar o quê? Que Jesus está ligado a Adão, que também era filho de Deus, mas de uma maneira diferente. Lucas está contrastando o Filho de Deus, que é Jesus, com o Filho de Deus, que é Adão. O primeiro Adão com o último Adão. Só que na genealogia invertida, o primeiro Adão é aquele que é o último Adão, Jesus. E por último, o último Adão, que é aquele que foi o primeiro homem, na verdade é o último a ser mencionado na genealogia. É a inversão, é o contraste entre os filhos de Deus. E esse contraste fica claro quando Jesus é tentado no capítulo 4, versículo 1. Veja o que acontece logo em seguida.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, depois dessa cena de confirmação, enquanto ele estava orando, e ele é confirmado pela voz de Deus acerca da sua identidade e missão. Ele é levado pelo Espírito para o deserto, e o que acontece lá no deserto? Ele vai passar uma temporada, não é, de refresco? Não. O texto diz que ele vai para ser tentado durante 40 dias pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles, teve fome. E aí, pasmem, qual é a grande primeira tentação de Satã? Se és filho de Deus. Satanás não vai te tentar na tua identidade parcial. Ser filho de José e Maria, ser brasileiro, nascer na cultura, no bairro, no mundo que você viveu. A sua tentação é maior do que essa. Ele não vai te tentar na tua identidade parcial. Ele vai te tentar na tua identidade total, como filho de Deus, como aquele que pelo sacrifício de Cristo Jesus foi unido a Deus e recebido como filho de Deus, pois foi isso que João capítulo 1 vai dizer. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nos tornamos filhos de Deus. E se somos tentados exatamente aqui, em sermos filhos de Deus. Todas as vezes que a gente tem essa maravilhosa confirmação de que somos filhos de Deus, carregamos conosco essa confirmação. E foi isso que aconteceu com Jesus. Depois da confirmação celestial, da palavra de Deus, a palavra do Pai endereçada a Jesus, qualquer tentação, qualquer negação da identidade de Jesus, ela é refutada com este documento que Jesus leva consigo o tempo todo, que não é a sua voz, que não é o seu pensamento sobre si mesmo, mas é a confissão do próprio Deus acerca de quem Jesus é. É isso que Jesus carrega no peito, no seu coração, na sua vida, na sua mente, desde o primeiro momento do seu ministério até o final, porque ele é questionado, tanto no início do ministério, quando ele disse, és filho de Deus, e quando ele está lá preso no madeiro, e o povo gritando numa só voz, disse, tu és o filho de Deus, sai desta cruz, ou na voz de um outro ladrão, que até o final, último momento de Jesus, vai questionar a sua identidade e missão, ao dizer, se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus, ele é confrontado, testado, tentado, do começo ao fim. E o que faz Jesus permanecer firme não é saber quem ele é, porque ele sabe quem ele é, mas é a confirmação pública vindo de Deus acerca de quem ele é. Eu acho linda essa passagem que mostra, por exemplo, o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba. É muito interessante essa passagem, principalmente quando a gente percebe o jeito de Deus trabalhar novos começos. Parece que em todos os novos começos tem alguma pomba voando nessa história. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, a terra, Deus criou. Mas a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, literalmente, batia as suas asas. Como vai dizer o Talmud, como uma pomba sobre a face das águas. No meio de um abismo, o Espírito de Deus está batendo suas asas. Quando Noé, depois do dilúvio, do juízo de Deus,
precisa de uma confirmação de que é um novo tempo, uma nova época. Essa confirmação é uma pomba que sobrevoa por sobre as águas, vê que não tem lugar para pousar e volta. Mas quando essa pomba vai e não volta mais, ele tem a confirmação de que agora é uma nova criação, um novo começo, uma nova era para os filhos de Deus. Jesus agora recebe mais uma vez este Deus redentor, esse Deus que cria novas todas as coisas, que traz novos começos, que cria novas coisas, todas as coisas. Este Espírito de Deus desce sobre Jesus. É o mesmo que também vai descer sobre a igreja, quando esta igreja estiver começando a sua história com Deus. Não existe nada mais precioso, meu irmão, minha irmã, do que a confirmação que vem de Deus enquanto a gente estiver orando. Você já parou para pensar que Ana, lembra de Ana? Era estéril, não podia ter filhos. Penina ficava judiando dela, não é? Provocando, porque ela não podia dar filhos, enquanto Penina podia lhe dar muitos filhos. Então, um dia, depois de tanta provocação, Ana resolve sair da festa. Eucana percebe isso, vai ao encontro dela e diz assim: mulher, eu te amo, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela diz: não. Para o desespero de Eucana, Ana queria ser mãe, sim, de qualquer jeito. Então ela vai, começa a chorar, derramar suas lágrimas. O sacerdote pensa que ela está embriagada. Ela diz: não, meu senhor, eu não estou embriagada, não tomei vinho algum. Eu apenas venho derramando a minha alma na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Ana naquele dia. Mas preste atenção, não pisca. Ana não saiu grávida da presença do sacerdote, irmão. Está entendendo? A Bíblia diz que quando ela saiu de lá, o semblante já não era mais triste, era alegre, mas ela não estava grávida. Está entendendo o que isso significa? Quem precisa e quem tem a confirmação de Deus, tem tudo o que precisa para esperar. Para esperar. Para esperar. Por isso, talvez o que você mais precise hoje não seja de um milagre. Talvez o milagre tenha que vir depois. Talvez o que você precise antes do milagre seja de uma confirmação de quem você é. Porque Ana não queria ter filhos apenas. Não era só ter filhos. Tanto é, pensa o seguinte, ela faz um voto a Deus. E qual é o voto? Olha que negócio maravilhoso para quem quer ser mãe. Se eu me dá o filho, eu te devolvo. Olha que coisa maravilhosa para quem quer ter filho. Não é só filho que ela quer ter. Ela quer ser mãe. É da ordem da identidade. Ela quer ver o ventre dela encher. Ela quer ver e sentir o que as outras mulheres sentem. Tem a ver com a sua identidade. A resposta da oração de Deus a Ana não tem a ver explicitamente com milagre, mas tem a ver com o clamor de Ana, com sua identidade. Eu não sou apenas aquilo que parcialmente eu sou, eu quero ser aquilo que plenamente sou, só que para isso eu preciso da confirmação que não pode vir de homem algum e nem mesmo de mim, tem que vir de Deus. Para encerrar, a oração, portanto, é o contexto que nos sensibiliza para receber essa confirmação e seguir no caminho de Deus até o final. É o que a gente precisa para resistir, esperar, aguentar, suportar, caminhar. Então, por que a gente precisa tanto orar? Porque a exemplo de Jesus, quando a gente ora, a confirmação que a gente precisa, que avaliza a nossa identidade e a nossa missão, ela vem. Gostaria de sugerir 3 caminhos para você cultivar uma vida intensa de oração. A primeira delas, ó que coisa deliciosa, intencionalidade na oração. Já parta do pressuposto que você não gosta de orar. Assume logo a sua natureza, assume logo como o teu coração é e diga: eu não gosto de orar, mas sem oração eu não tenho confirmação. Sem oração eu não tenho comunhão com Deus. Então eu preciso de intencionalidade. Eu preciso, portanto, de alguma forma intencional,
gerar uma devoção diária, um movimento do meu coração, com uma disposição do meu coração intencional de orar a Deus. E isso vai fazer com que você lute contra tudo e contra todos para que você continue uma vida de oração, para que você cultive uma vida de oração. E essa confirmação vem de onde, Jonas? Essa confirmação só pode vir da palavra de Deus. Então essa oração tem que ser uma oração que envolva também a meditação na palavra de Deus. Porque é dela que vem. É Deus que tem que confirmar. E Ele só confirma pela palavra, irmãos. É pela palavra que Ele vai trazer a confirmação. É a voz de Deus que confirma. Segundo, um segundo caminho para cultivar uma vida de oração, como Jesus, é a vida em comunhão, a vida numa igreja local, fazer parte de uma membresia, fazer parte de uma comunidade. Por que isso é importante? Hoje em dia, as pessoas acham que elas se bastam para falar de conversão. Eu sou convertido porque eu aceitei Jesus, tinha lá umas perguntas que me fizeram, e aí me mandaram repetir uma oração, eu repeti essa oração, e em seguida me perguntaram, essa oração representa o desejo do seu coração? Eu disse sim, vamos fazer novamente essa oração, e Jesus vai entrar na sua vida e vai fazer morada, e aí a gente repete a oração, você fez essa oração é sincera, então, parabéns, Jesus entrou na sua vida, agora você é um cristão. A gente tornou a conversão algo individual. Não é você que precisa saber que você é um convertido. Você vai precisar desse ato público que vai confirmar a tua conversão. E quem vai confirmar isso não é você, é a comunidade que está contigo, é a comunidade que te abraça, é a igreja que você faz parte. É isso que vai confirmar o tempo todo quem você é em Cristo Jesus. Então, um outro caminho é buscar essa confirmação que vem da igreja, que vem desse ambiente entre os irmãos. Meus irmãos, se Deus usa um jumento para falar com um profeta, não vai usar o irmão da sua igreja? Às vezes a gente para pensar que Deus escolhe somente pessoas extremamente elevadíssimas para falar conosco. Meus irmãos, quem poderia ser mais elevado quando este alguém está ao lado da cruz de Cristo Jesus? A cruz nivela todo mundo. Não tem mais um maior do que o outro. A cruz botou todo mundo no mesmo plano. Não existe mais uma casta, um sacerdócio. Existe agora o corpo de Cristo. Terceiro, o discipulado. Todas essas coisas são intencionais. Todas essas coisas a gente tem que buscar. Elas não vêm ao nosso colo. A gente está acostumado hoje com uma igreja voltada mais para o movimento consumista, onde a gente tem que ir para lá e pagar pelos os benefícios dessa igreja. Então, quais seriam os benefícios dessa igreja? Quando eu chegar lá, eu quero ser bem atendido, eu quero ter um welcome center na hora que eu entrar, que me diga tudo o que eu preciso saber, que é importante para a minha igreja. Eu preciso ter todas as minhas necessidades supridas. Eu preciso, no culto, na hora do louvor, não quero ter criança não quero meu filho me enchendo a paciência, não. Bota a criança, tem uma salinha lá para as crianças na hora do louvor, porque eu quero louvar. Não tem nenhum movimento de, peraí, eu estou com meu filho aqui, isso aqui é um culto, ele tem que aprender a cultuar, é comigo, eu é que vou ensinar ele a cultuar. Não, a gente vem agora para a igreja para consumir. Vira esse jogo, meu irmão. Vira isso, para que a vida de oração possa ter um novo desenho na tua vida. Para que ela não seja mais um eu recebo, mas que ela seja um eu dou. Meus irmãos, o que mais a igreja deve nos ensinar é o que Jesus nos ensinou. Que a gente tem que aprender a perder e não a ganhar. A igreja é o lugar onde a gente perde para ganhar. O que você está perdendo? O tempo que você está perdendo. Tudo isso é uma bênção e traz confirmação sobre a sua identidade. Mostra quem você é. Portanto, você não é como um vampiro.
Deus te regenerou. Agora você pode obter uma confirmação de sua identidade e missão. Agora você pode encontrar real confirmação da sua identidade. Mas isso não vai acontecer enquanto você e eu não tivermos uma vida intensa de oração. Querido vampiro, é a oração que vai te tirar do caixão, que vai te tirar das sombras, que vai te tirar da escuridão e vai colocar você diante daquilo que você não quer ver, quem você realmente é. Vampiros não olham para o espelho. Vampiros não suportam o espelho. Vampiros não suportam a revelação plena de quem eles são. Por isso, se você quer continuar com a sua identidade parcial, filho de José e de Maria, como todo mundo diz, com toda a sua história de vida, você pode. Mas o desafio de hoje é muito mais do que isso. É muito mais do que entender as suas origens. Aqui neste mundo, é entender as suas origens antes da fundação do mundo. Entender que o Cordeiro morreu, verteu, se entregou antes da fundação do mundo. Entender que o que a gente vai fazer hoje não é outra coisa, senão lembrar que Jesus só pôde ser fiel até o fim, porque ele tinha um RG, ele tinha um documento que ele levava consigo e que dizia o tempo todo quem ele realmente era. Esse documento era a palavra de Deus, era a voz de Deus. E quando alguém dizia, se tu és o Filho de Deus, ele não precisava provar, porque ele sabe que ele é o Filho de Deus, então ele não precisa pular de um penhasco. Ele não precisa fazer nada mirabolante para provar para os outros que ele é Filho de Deus. Quem precisava dizer quem ele era, é Deus, e está resolvido. Mas mais do que isso, quando as pessoas queriam que ele fosse quem ele não era, que ele fosse um dos profetas, que ele fosse um Elias, que ele fosse, sabe lá quem fosse, Jesus tinha consigo um documento que o protegia de receber uma identidade que não lhe cabia. É disso que eu e você precisamos. E isso está, de uma maneira muito clara e explícita, no Deus que não deixa de ser Deus, porque está pendurado no madeiro, sangrando até a morte.